Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Antes de começarmos o caso de hoje, eu quero dar um aviso para vocês. Este vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas no caso. Como vocês sabem, aqui nesse canal, os fatos são narrados com o maior respeito possível. O caso de hoje é bastante revoltante porque exemplifica o que há de pior no ser humano quando falamos sobre egoísmo e ingratidão. É mais comum do que parece, viu gente? Pessoas que recebem tudo na vida sem qualquer tipo de esforço, mas que nunca agradecem por nada. Na verdade, existem pessoas que deveriam passar um pouco de necessidade na vida para entender como funciona o mundo real. Porque essas pessoas vivem assim uma realidade atópica, paralela, e ao invés de serem gratas por tudo que têm, fazem justamente o contrário. Para começarmos o caso de hoje, nós precisamos nos transportar lá para a Moldávia. A Moldávia, gente, é um país localizado no leste europeu e faz parte da antiga República Soviética. É um belo país, na verdade, que conta com lindas florestas, colinas rochosas e vinícolas conhecidas mundialmente. A capital do país é Chisinau e há muitos anos a Moldávia é conhecida por ser um dos países mais corruptos de toda a Europa, com uma pequena redução da percepção de corrupção nos últimos anos. Mas nós vamos deixar a capital do país de lado e vamos viajar cerca de 100 km ao sul para uma cidade chamada Konrad, que é a capital da região autônoma de Gagaúzia. Essa cidade ganhou o radar das mídias internacionais porque foi lá onde nasceu a jovem chamada Anna Leikovic. A Anna, gente, nasceu no ano de 1999 e era filha do casal Vasily Aladov e sua esposa da época, Praskovia Leikovic. A senhora Praskovia não teve uma vida muito difícil, não. Ao contrário disso, ela veio de uma família de classe média alta e teve acesso à educação de qualidade e conseguiu se formar com louvor. A Praskovia tinha diploma de medicina e conseguiu um excelente trabalho em uma empresa localizada na Alemanha. Como ainda morava em Konrad, na Moldávia, ela viajava regularmente para o país a trabalho e alternava entre os trabalhos em home office e as visitas a alguns pacientes por toda a Europa. E como eu acabei de dizer para vocês, ela estava sempre viajando para a Alemanha para participar de reuniões na sede da empresa e atender alguns pacientes que moravam no país. O Vasily, por outro lado, sempre trabalhou com questões relacionadas à área política. Ele era proprietário de terras na região de Gagaúzia e tinha algumas empresas abertas em seu nome. Foi relatado que alguns de seus parentes emigraram para o Reino Unido quando ele ainda era pequeno, e ele regressou ao seu país muitos anos depois, quando conheceu e se casou com a Praskovia. Como eu acabei de dizer, ele sempre esteve envolvido com política e cargos políticos. E talvez por conta disso, ele conseguiu agilizar o processo de documentação da sua filha, resultando na dupla cidadania da Anna Leikovic. Tanto que ela tinha cidadania da Moldávia e também tinha cidadania inglesa. Como todos vocês já devem ter percebido, a Anna foi criada a pão de ló, que é uma expressão que a gente usa aqui no estado onde eu moro, que significa que alguém foi criado com muito carinho, excesso de cuidados e muito mimo. Bom, a sua mãe tinha boa condição financeira e o seu pai estava sempre cheio da grana. E ninguém se importava muito qual era a real origem de todo esse dinheiro, tá? E por falar nisso, gente, o Vasily se candidatou para governador do estado de Gagaúzia.
mas a sua candidatura para esse cargo foi barrada por 2 vezes. Na primeira vez ele não conseguiu as assinaturas mínimas para conseguir lançar a sua candidatura, e eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque eu confesso que não entendi muito bem como que funciona ali o processo eleitoral na Moldávia. Mas o fato é que quando ele conseguiu as tais assinaturas, o Ministério Público barrou de novo a candidatura porque uma investigação encontrou indícios de fraude eleitoral, desvios de verba e manipulação de dados públicos. Ele se defendeu publicamente dizendo que estava sofrendo perseguição policial e, em seguida, para baixar a poeira, ele nem esperou as investigações terminarem e retirou o seu nome da lista de pessoas interessadas em assumir o cargo de governador. Alguns meses depois, ele assumiu um cargo político dentro do governo, mas nos bastidores. Em algum momento dessa história toda, o casal Vasily e Praskovia decidiu que não fazia mais sentido continuar juntos. Afinal de contas, a mulher estava correndo atrás da sua carreira e o marido fazia o mesmo. E no fim, cada um foi para um lado. O divórcio foi pacífico e o Vasily se casou novamente e teve um filho homem. Portanto, a Ana tinha um meio-irmão por parte de pai. Ambos tiveram acesso às melhores escolas, fizeram intercâmbio para outros países, estudaram e aprenderam outros idiomas, tiveram aulas de arte e música. Enfim, a verdade é que a Ana teve uma vida muito confortável e cheia de boas experiências. Mas ela não estava feliz e satisfeita com essas experiências todas, então ela se inclinou voluntariamente ao uso de entorpecentes. Existem muitas pessoas que cometem o erro de pensar que somente países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento têm problemas com esse tipo de coisa. Mas a verdade é que países muito ricos na Europa, Ásia, Estados Unidos, Oceania, enfim, em todos os continentes, todos enfrentam uma grande batalha contra os entorpecentes. E eu digo mais, tá? Quanto maior for o poder aquisitivo ali da pessoa, mais acesso ela tem a uma grande variedade dessas coisas. No início do seu contato com essas coisas erradas, a Ana experimentou substâncias mais simples e populares. Tudo começou numa boa, era só de vez em quando, em ocasiões especiais, festas com os amigos e essas coisas. Mas as coisas foram evoluindo conforme a jovem começou a acumular frustrações. A verdade é que a Ana era realmente muito bonita, ela era bastante elegante, com uma aparência que chamava a atenção e tinha uma personalidade bastante forte. E boa parte disso se deve ao fato dela nunca ter precisado fazer nada em sua vida e sempre teve tudo o que quis. Nunca foram dados limites pedagógicos para a jovem, e toda vez que alguma babá fosse um pouco mais ríspida com a garota, ela fazia de tudo para que a profissional fosse demitida. Até mesmo na escola, quando ela era repreendida pelos professores, ela causava alvoroço, e seus pais iam até a escola para tirar satisfação com a direção do local. Então, com tudo isso, vocês imaginam como foram os relacionamentos da Ana. Ela era uma pessoa dominante e não era acostumada a ser contrariada e nem receber não como resposta. Ela gostava que todos fizessem o que ela queria, quando e da maneira que ela queria. Só que os garotos do seu nível social também foram criados dessa mesma maneira. Mas o resultado de tudo isso foram os diversos relacionamentos tóxicos, brigas, choque de ego, confusão e etc. Porque vocês imaginem só, temos aqui uma mulher super dominante que acha que ela que manda em tudo. E ela se relacionava com meninos que eram parecidíssimos com ela e que queriam mandar em tudo. Então ali era uma briga constante em todos esses relacionamentos da Ana. A verdade é que as mulheres não têm que se sentirem inferiores, e disso a gente já sabe. Acontece que quando as pessoas entram num relacionamento, as duas partes precisam ceder um pouco. E quando os dois cedem, as coisas costumam dar certo. Mas o fato é que a Ana era implacável, e os garotos não estavam nem um pouco a fim de ceder também. Alguns colegas da Ana que a conheceram nessa época, quando ela começou ali a fazer o uso de entorpecentes, explicaram que ela estava sempre frustrada com os seus relacionamentos.
e triste pelo término de todos eles. E por fim, ela usava o álcool e algumas outras coisinhas com seus amigos para se distrair e esquecer tudo isso. O ensino médio ficou para trás e então a jovem ingressou na universidade. A Ana começou a cursar medicina em uma universidade na Rússia e percebeu que a sua beleza não poderia ficar escondida. Ela começou a fazer alguns trabalhos locais como modelo, mas ela queria mais que isso. A Ana queria ser reconhecida internacionalmente e então decidiu se dedicar também às mídias sociais. E de fato as coisas estavam indo muito bem, viu gente? Porque ela atingiu a incrível marca de 10 mil seguidores no Instagram. E isso era muito importante para que ela conseguisse fechar contratos de publicidade com grandes marcas. Eu sei que a princípio esse número parece não ser tão grande assim, mas devemos nos lembrar que o país todo tem pouco mais de 2 milhões de habitantes, então proporcionalmente ela atingiu um número expressivo de seguidores naquela época. Ela na verdade foi considerada uma estrela do Instagram pela mídia regional. Ela postava fotos diariamente, mostrando ao mundo a vida luxuosa e confortável que levava, suas roupas novas e caras, encontros de moda, viagens pela Europa com amigos, reuniões e congressos importantes e tudo aquilo que vocês podem imaginar. Nesse meio tempo, a Ana começou a namorar e sua vida tinha tudo para dar certo. Mas havia um grande problema que a jovem não estava nem um pouco a fim de resolver. Os vícios que a cada dia se tornaram mais pesados. A sua mãe chegou a pagar um psicólogo para acompanhar semanalmente a sua filha, mas todos tinham a sensação de que não estava adiantando e que uma abordagem diferente deveria ser tomada. Nós vamos nos transportar agora para o segundo semestre de 2020. Nessa altura, a Ana estava com 20 anos de idade e morava com a sua mãe Praskovia, que tinha 40 anos na época. Lembra que eu falei que os pais dela tinham se separado? Então, as duas tinham o mesmo endereço fixo, mas estavam sempre em lugares diferentes. A mãe passava o máximo de tempo possível com a filha e era bastante amorosa. Inclusive, ela já tinha sugerido diversas vezes que a sua filha precisava de ajuda para se livrar dos seus vícios, mas a Ana sempre dizia que estava tudo bem e que estava lidando com tudo isso, até que uma chamada de emergência foi feita e a Ana precisou ser levada de ambulância para um hospital. Ela teve uma overdose de drogas pesadas. Sua avó conversou com a mídia algum tempo depois e informou que todos na família ficaram em pânico e que a Praskovia exigiu que a filha fosse internada em uma clínica de reabilitação. Mas a Ana protestou e garantiu que não era isso que ela queria para sua vida e que iria mudar e que nunca mais passaria por essa situação novamente. Ela foi levada para casa e ficou de repouso por vários dias. Cerca de um mês depois, em dezembro de 2020, a Praskovia chegou de uma reunião da Alemanha e encontrou sua filha bastante alterada. Ela tomou uma atitude séria e determinou que a filha fosse internada em uma clínica de reabilitação imediatamente. Acontece que essa foi a última vez que qualquer pessoa viu Praskovia Leikovich com vida. E alguns dias depois, Ana Leikovich ganhou as manchetes de todos os noticiários pelo mundo ao ser acusada pela polícia local de arrancar o coração da sua mãe com uma faca de cozinha. E eu vou já contar para vocês como tudo isso aconteceu. Os promotores do caso explicaram que quando a mãe determinou que a sua filha fosse internada em uma clínica de reabilitação, a jovem ficou totalmente indignada com essa ordem e uma grande discussão se iniciou. Essa discussão foi ficando cada vez pior até que a mãe gritou com a filha, que já tinha até mesmo preenchido a papelada referente à internação e que não aguentava mais se preocupar com a filha. A Ana então foi até a cozinha e pegou uma faca bem afiada. Ela atingiu a sua mãe com o objeto por diversas vezes, mas estava enfurecida demais para parar. Os promotores analisaram as evidências e o relatório do patologista e concluíram que a mulher ainda estava viva, embora bastante ferida e com muita hemorragia.
e foi quando a estudante de medicina utilizou o objeto afiado para fazer uma longa e profunda incisão e removeu os pulmões da vítima. Em seguida, ela removeu o intestino e o coração da mulher. Depois disso, ela tomou um banho e foi até a casa do seu namorado. Lá, ela contou para ele o que tinha feito, mas como ela contou tudo em tom de zombaria, é evidente que ele não acreditou em nada disso. Quando ele perguntou se era verdade aquela história macabra, ela simplesmente ficou em silêncio. Então eles saíram naquela noite para tomar uma champanhe e comemorar não se sabe exatamente o que. Depois da bebida, o casal foi jantar em um restaurante e a mulher passou a noite na casa do namorado. Assim que a Ana adormeceu, o rapaz foi até a sua casa para conferir se era verdade aquela história ou se a sua namorada estava com as ideias afetadas pelos entorpecentes. Chegando lá, ele encontrou a Praskovia totalmente desfigurada e acionou as autoridades. Quando os policiais chegaram, eles se depararam com aquela cena horrível e uma investigação teve início. O corpo foi encaminhado para a autópsia e o rapaz deu o seu depoimento contando em detalhes o que a sua namorada tinha dito sobre aquela noite. As autoridades então foram até a casa do homem, mas a Ana já não estava mais lá. Somente 72 horas após o ataque, finalmente a mulher foi encontrada. Ela estava escondida na casa de um amigo e teve sua prisão preventiva decretada por 30 dias até que as investigações avançassem. Vale lembrar que o depoimento do namorado foi extremamente importante para a solução desse caso. É claro que a acusada se declarou inocente de todas as acusações e por conta disso seu caso foi a julgamento, que foi um show à parte, viu gente? Ela foi flagrada deitada no banco, mexendo e limpando as suas unhas, e só se levantou quando o juiz responsável pelo caso entrou na sala de audiências. Ela estava realmente dando uma de louca, sabe? Um repórter perguntou se ela tinha mesmo tirado a vida da sua mãe, se ela foi a responsável por mutilar ali a sua própria mãe, e ela respondeu calmamente e rindo com um adeus. Не понимаете, что вы сделали? Вы почему убили свою маму? Вы убили свою маму? Вы сожалеете о том, что вы сделали? Daqui em diante, gente, uma terrível batalha jurídica se iniciou. A promotoria apresentou todas as evidências, testemunhos e depoimentos que tinha na mesa. Inclusive, eles tinham depoimentos de vizinhos que ouviram os gritos de pedido de socorro naquela noite. Mas esses mesmos vizinhos disseram que não acionaram as autoridades porque preferiam não se envolver, pensando que fosse briga de casal. A defesa, por sua vez, se inclinou totalmente pela tese de problemas psiquiátricos. O país todo parou para acompanhar esse caso porque todos ficaram horrorizados com a frieza que a jovem cometeu o assassinato. Diversos parentes deram entrevistas para as mídias e inclusive um tio da jovem falou que ela era uma boa pessoa e que não acreditou quando as autoridades anunciaram que a Ana era a única suspeita do crime e levaram o processo adiante. Por fim, quase um ano depois, na primeira quinzena de dezembro de 2021, Ana Leikovic, de 21 anos de idade, foi internada em um hospital psiquiátrico por tempo indeterminado. O tribunal acatou as recomendações de psiquiatras que emitiram relatórios atestando que a mulher não poderia responder criminalmente por seus atos. A promotoria buscava a pena máxima para a acusada e foi pega de surpresa com essa decisão do tribunal. Muitos populares queriam que a jovem ficasse na cadeia para o resto da vida, mas é necessário dizer que a lei no antigo Estado soviético da Moldávia, e que permanece inalterada até os dias atuais,
e impede que uma mulher receba sentença de prisão perpétua. Ainda falando sobre o relatório, um exame psiquiátrico forense da jovem revelou que, devido ao seu estado mental, ela não seria capaz de perceber corretamente todas as importantes circunstâncias para o processo criminal. Além disso, o relatório concluiu que ela era incapaz de testemunhar no caso. Como eu acabei de dizer, o resultado disso foi que a Ana acabou sendo internada em uma instituição mental naquela mesma semana. Os juízes explicaram que o tribunal aceitou que, embora ela tenha cometido o crime, ela não era criminalmente responsável por suas ações. A promotoria subiu recursos em instâncias superiores, exigindo uma nova avaliação com outros profissionais. Mas, estranhamente, todos os recursos foram negados assim que foram protocolados. Bom, gente, em todas as vezes que a Ana apareceu para as câmeras, ela parecia mesmo estar totalmente fora de si. Parecia mesmo assim muito louca, sabe? Para alguns populares, ela foi apenas uma boa atriz e nunca teve problemas psiquiátricos, e encenou todo esse desequilíbrio para escapar da justiça e sair impune dos seus atos. Outros acreditam que ela teve de verdade um surto causado pelo uso de entorpecentes e abuso do álcool, mas o que todas as pessoas concordam é que a Ana teve uma vida muito boa, ela era bonita e inteligente e teria sido uma excelente médica. E todos se perguntam por que pessoas que têm tudo o que querem não aproveitam positivamente essa oportunidade e são tão ingratas a ponto de acabar com tudo por tão pouco. E você, o que você pensa sobre tudo isso? Deixa aqui pra mim nos comentários a sua opinião sobre esse caso bizarro. Pessoal, eu fico realmente assim pasmo de como pessoas ricas e poderosas desperdiçam tudo assim de forma tão banal, né? Porque a menina podia ter tido um futuro brilhante, tá aí aproveitando todo o dinheiro que a família tinha viajando pela Europa, mas agora provavelmente vai passar o resto da vida em uma clínica psiquiátrica. É complicado, né? Bom, mas pra quem ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.